Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Embaixadores da Educação. Hoje estamos aqui com uma mulher visionária. Ela está construindo o futuro da inteligência artificial aplicada ao RH. Ela é a CEO da Aya Labs, uma startup que está transformando a forma como empresas e pessoas interagem com a tecnologia no trabalho. Daniele de Andrade, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Ricardo. Eu fico muito feliz pelo convite, porque desde o final de 23, a gente está construindo a AIA, que é uma empresa de inteligência artificial, e é o que a gente respira todos os dias. Então, falar sobre o tema é um momento muito especial para a gente. Perfeito. É um tema que está em bastante evidência, né? A gente tem abordado de várias formas, mas eu gostei e também tive, né, a honra de trazer você aqui para a gente falar de um foco específico. A gente vai dar uma passada um pouco em relação ao histórico, mas conta para a gente assim, como surgiu a ideia da Aya Labs? Legal. Legal a gente começar por esse ponto, porque não foi uma ideia que aconteceu muito rápido, não. Né? No início de 22, eu iniciei com uma outra empresa minha que chamava CIEP, que era uma empresa que rodava em metaverso com a proposta de trocar assets de conhecimento com cripto. Né? Bastante disruptivo para a época, né? Foi, mas acho que todo mundo naquela época estava embarcando em metaverso. Uhum. E eu tinha acabado de sair de uma empresa tech, né? Tinha construído um case que foi com o pessoal da TOTUS e tudo mais. Naquele momento eu acabei me lançando numa pós-graduação em Cambridge e lá era uma pós voltada a construir plataformas, né? E o meu foco ali era construir plataformas educacionais. E o metaverso estava ascendendo ali como uma possibilidade. Só que quando a gente começa a rodar a CEP nesse contexto de metaverso, ela não consegue tracionar muitos negócios, né? Por conta de que metaverso acabou não acontecendo. Né, acho Uhum. que foi uma questão ali, mas naquele momento eu comecei a monitorar a inteligência artificial, a generativa, que hoje que deu esse salto, né, dos chats GPTs e de todas as plataformas que vêm na sequência dele. Então, ela nasce, a ideia nasce ali em 22, mas ela só é concebida no final de 23. Porque quando a gente começou a entender que a inteligência artificial ela poderia ser uma grande ferramenta para a evolução humana e, obviamente, isso impactaria o mercado corporativo, mas ela tinha um destrave acontecer que era o seu consumo, que era os valores associados à tokenização. Perfeito. Bastante interessante. Até hoje ainda tem algumas iniciativas, nessa área que você praticamente começou aí com essa iniciativa da primeira, da primeira parte que você empreendeu. Mas a gente também tem que ver que é uma coisa relativamente nova. Inteligência artificial já não, né? A gente está falando aí de uma coisa que nasceu na década de 50, tem lá o artigo do Turing, tem outras iniciativas, mas assim, 50, 60, tudo que a gente conhece hoje partiu dali. E aí, de repente, esperou a tecnologia alcançar Foi. para poder desenvolver e popularizar principalmente. Eu acho que talvez o metaverso possa seguir por um caminho parecido aí daqui a algumas É, décadas pode ser. Mas eu acredito também que em soluções que resolvam problemas tangíveis, sabe? mais Eu, práticos. e eu acho que a inteligência artificial generativa ela chega com esse poder, né, que é a sua capacidade de apoiar, de colaborar com o indivíduo, a partir do momento que ela tem mais memória, né, ela consegue conectar vários cenários, né, e quem não quer aquele amigo, né, que lembra de fatos e Que consegue sabe de cruzar, tudo. que sabe, falou tudo, que sabe de tudo. Que sabe de tudo, literalmente, né? Diferente daquelas Isso, perguntas antes que a gente fazia que eram mais diretivas, né? De sim ou não. Hoje em dia você tem a capacidade não só de escrever para perguntar, mas também de falar é com a verdade. inteligência artificial para fazer qualquer tipo de pergunta sobre qualquer coisa. Pois é. E aí, essa possibilidade, eu entendo que também democratiza a educação, né? O conhecimento de forma geral. Então, eu acho que essa é uma avenida interessante sobre a utilização da inteligência artificial. E se a gente for acompanhar que os grandes movimentos tecnológicos, eles nascem primeiro da pessoa física. Né? Eu acho que a adoção, a nossa curiosidade humana, ela acaba sendo muito mais rápida do que o engajamento corporativo. Né? E tudo bem esses tempos e movimentos serem diferentes, porque a gente está falando especificamente de uma matéria que no corporativo requer muito mais segurança, escala, investimento,
padronização, comunicação. Então, você toma uma decisão de usar uma inteligência artificial na sua casa, você vai lá, assina, né, o ChatGPT. Na verdade, a sua decisão é quase que financeira ali, né? Ah, mas eu vou acessar qual plataforma, com qual custo, para me atender no Tanto que quê? hoje a média deles é igual, né? Então, Exato, o GPT, o elas Gemini, estão ali com uma quase, né, a faixa de $20 para todo mundo. exato. Ela tá quase como um serviço de streaming, né? Você pode escolher e você tem vários em casa. Pois é. E a gente reflete muito sobre isso, porque não tem como fazer um movimento corporativo sem associar esse movimento a um movimento de uma pessoa física, né? Como que essa pessoa tem expectativa de compreender ou utilizar a inteligência artificial no seu ambiente corporativo, já que ela já faz uso no seu ambiente familiar. Eu vou te falar um exemplo. Tem um cliente nosso que a gente falou assim uma vez: Nossa, aqui tá uma guerra, porque assim. A gente tem um gestor que ele assina 4 inteligências artificiais. Aí a gente tem um outro que assina uma e ele fala assim, não, mas ele vai ter mais performance do que eu porque ele tem 4, mas eu não consigo investir $100 por mês para ter as outras que ele tem e tudo mais. Olha só um cenário pessoal, uma decisão de desenvolvimento, como você falou, né? O quanto que a inteligência artificial ajuda a educação, o quanto que ela está ajudando a formar e o quanto que as pessoas acreditam que ela possa fazer diferença no seu trabalho. E elas são os players principais, digamos assim, né? Que a gente conhece, que a gente tem acesso. Mas tem as variáveis, né? Tem as Delas mesmas que elas ficam específicas. por trás fornecendo um Exato. serviço. Exato. Ah, muitas empresas acabam usando algumas específicas para construção de código, né, de low code e tudo mais. Então, eu acho que é, e esse é um outro ponto interessante que você falou também, que imagina você, um RH, que hoje ele tem a serviço várias inteligências artificiais, assim como ele tem vários cargos ali dentro. E nem sempre o RH ele é especialista em todas as áreas. E hoje é dele que sai, ou deveria ser, dele que sai a prerrogativa de falar qual inteligência artificial, para quê, quando e como. É. Olha a missão do pessoal de RH. E esse número de possibilidades só cresce, né? Só Porque cada cresce. dia aparece uma melhor, uma mais atualizada, É um isso, novo pacote. é isso. Até para o pessoal entender esse nosso caso com a educação, né? Comenta um pouco da sua trajetória aí nessa área, porque a gente já está nesse mercado de educação digital aí já há muitos anos. Muitos Se anos. conhece principalmente do LinkedIn, de outras iniciativas, né? Mas hoje tendo o prazer aqui de te conhecer pessoalmente. É muito legal. A minha formação inicial, eu comecei com programação, fui programadora, mas eu comecei a trabalhar com educação e especificamente direcionando tecnologia para educação em 2002. Faz um tempinho aí. Foi quando eu entrei nessa área. Então, e não é um mercado tão extenso, né? Acho que os profissionais que acabaram se dedicando, a gente sempre acaba cruzando e tendo a possibilidade, e é muito rico, né? Tendo a possibilidade de trocar ideias e experiências e tudo mais, né? Eu estava ontem, né, com um cliente que foi o meu colaborador em 2006. Né? E hoje em dia ele é meu cliente, então assim, é uma alegria atuar num segmento que hoje a gente está falando de inteligência artificial, mas no meu caso, eu vim de tecnologia e educação e consegui olhar a evolução da oferta de educação passando por tecnologia. Então, acho que eu vi ali empresas que buscavam escalar, porque imagina, o Brasil é muito grande. Então, sempre foi uma dificuldade você levar uma padronização, um processo, uma informação, uma comunicação didática para todo mundo ao mesmo tempo, quando a gente só tinha ferramenta presencial, né? Uhum. E eu entreguei e-learning com disquete. A Olha que gente. loucura. CBTDs, né? Os Exato. baseados. Então é uma história muito bonita, porque você vê a evolução e vê que às vezes as pessoas que tiveram a flexibilidade de programar uma aprendizagem presencial, uma aprendizagem que começou local, depois ela conseguiu contar com um nível de à distância, né? Seja por 3 nós, Flexibilização, exato, né? seja um online agora, né? Lembra a gente colocava frames no Flash lá para entregar um treinamento um pouco mais animado, um pouco mais, né, cativante. E hoje em dia a gente pode ter a personalização de uma inteligência artificial que conversa com você, sobre o que você precisa e sobre o que sua empresa tem. E você pode ainda pedir ou
organizar o prompt ali para colocar até Olha que um sotaque, né? privilégio. Então, eu quero que você A nossa Lia é mineira, é né? A mineira. nossa Lia é Ah, mineira. então Então, ótimo. assim, ela. E todo mundo fala da voz dela, né? É, poucos clientes. Os que pedem clonagem de voz é uma questão. Uhum. Né? E tudo bem também, né? E eu tenho Você tem a a minha sua com a assistente sua é voz. clonada, exato, eu falo comigo mesma. Mas fato é que é um privilégio. Eu acho que tudo que a gente viu nesses últimos 20 anos, acho que foi um privilégio, acho que poucas gerações saíram de um estágio e hoje trafegam de forma natural, utilizando IAs e se reinventando. Não tem como não falar que essa geração se reinventou a cada passo tecnológico. Sim, sem dúvida. Eu comecei, né, na época do lançamento do Scorm, né? O Scorm começou em 2001, Olha, eu comecei em 2002. Foi praticamente um ano depois. Mas você viu antes nascer. tinha mais esses treinamentos via DVD, CD, então também fui um dos primeiros na época a fazer curso de Flash, na época que ainda era da Macromedia. Então são coisas assim que hoje são lendas, né? Porque ninguém nem conhece mais o Flash Não para é? desenvolvimento de conteúdo. E a gente viu essas tecnologias serem incorporadas, obsoletas, né? E eu acho que, sem dúvida, e quando a gente fala de gestão de mudança, né? Não tem como falar que a condução disso passa por uma questão de processo. Sim, Né? Então, não é apenas fazer a adoção daquilo, né? É como a gente embarca as outras pessoas também, porque eu acho que a gente tem um grupo seleto de pessoas que se adaptam, são curiosas e saem de 0 a 100, assim, em pouco tempo, sim. né? Quando a gente voltou a programar, e aí em metaverso, quando eu entrei com a CIEP, um pouquinho antes, eu aproveitei a pandemia para minerar. Aí teve toda a questão das máquinas, do consumo de energia e tudo mais. Aprendi a fazer aquilo naquele contexto, mas não vi valor, né? Pelo menos não para mim, para minha operação, Hum. diria assim, né? Eu tive dificuldade de escalar, mas aprendi e desaprendi, né? Porque eu não estou usando para nada Se não isso. usa, vai embora. Exato. Aí depois foi toda a programação, né? Embarcar e a questão toda de blockchain, de cripto. Então, aí você embarca numa nova tecnologia, você incorpora, você opera, né? Porque não é só aprender para gerenciar, não, você opera para produzir, Você se né? familiariza com Exato, aquilo você para se torna. depois começar a oferecer, né? Aí você pega mais força e fala assim, poxa, mas não é ainda. E agora o que é? E aí agora e aí com muita força em Python e todas as programações que a gente acaba fazendo na suíte da AIA, né? Então, acredito que agora a gente tem um território aí durante alguns meses, né? Sem ninguém chegar, né? Se bem que tá vindo agora, né? Os MCPs, enfim, né? Vamos ver onde para tudo isso. Mas é ter vontade de aprender sempre. Aprender sempre. Eu acho que esse é o melhor. Até porque quem eventualmente tem algum tipo de resistência ou critica a questão da utilização da inteligência artificial ou tem ainda algum tipo de preocupação, é a mesma pessoa que espera que a logística da Amazon, do Mercado Livre, seja o mais rápido possível. Não é? Que é realizada por inteligência artificial, do iFood, que faz o mapeamento de rota, que faz a coleta e os Opa. insights de dados que vão te ajudar a ser mais eficiente. Então, você só precisa tentar entender como que aquilo pode te ajudar. Então, mas acho que sobre esse ponto, olha que fio, né, que você puxou, existe uma relação de medo, que ela é diretamente proporcional ao seu desconhecimento de algo, neste caso, né? O inédito, né? O Exato, desconhecido. exato. Então, assim, é muito comum, né? E, assim, é difícil você encarar um grupo de pessoas que querem entender, né? Ou o que a AIA faz, ou o que é a inteligência artificial, e receber um grupo que todos estão abertos. Né? É muito difícil isso acontecer, acho que isso nunca aconteceu. Sempre existem aqueles que estão querendo saber, os que já embarcaram um pouquinho e se arriscaram e tem ali uma IA dentro de casa, seja por comando de voz, né, ou pelo computador ali, produzindo textos e imagens e construindo o seu dia a dia. Mas fato é que quanto menos a pessoa se aproxima e passa de um estágio também, porque a gente também começou a entender que algumas pessoas tiveram esse contato inicial, gostaram muito, mas depois por não, porque a IA ela vai te entregar aquilo que você entrega para ela também, seja do prompt ou seja da base. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas quando a gente não sabe pedir, a probabilidade dela não entregar o que você espera é alta.
a- E se você se frustra? Exatamente. E eu acho que no começo também, nos últimos anos, mais recente, 2 anos, no máximo 3 aí, a gente tinha também um modelo diferente, né, para IA. Então você fazia algumas perguntas ali e era raso, pegava coisas da internet. Hoje em dia, principalmente nos modelos que são pagos, você consegue construir a fonte. Então você pega lá, seleciona alguns artigos e pede para ela te responder ou sintetizar aquele documento e trazer as informações com base naqueles arquivos. Não vai mais encontrar uma coisa que foi escrita na internet e que não tem fonte, que não foi. Pois é, eu acho que desses dois modelos dá para a gente citar. Algumas pessoas que ainda confundem dados com IA generativa, que eu acho que isso é importante também. Às vezes a gente vai apresentar, né, porque as soluções elas se dividem em chatbots, em agentes assistentes, né, e a própria oferta de ferramentas de IA para produção de texto e imagem E ou vídeo. chatbots tinha duas fases ainda, né? Um que dá para fazer até hoje com if else, que praticamente Isso, é perfeito. sim ou não, É e um isso. outro que realmente está entendendo o que você está falando e E está está buscando customizando. numa base, que aí pode Isso. ser da própria empresa, para poder te responder da melhor forma. Exato, exato. Então, eu acho que ainda existe isso, algumas pessoas ainda estão nessa fase. E às vezes as pessoas querem contratar inteligência artificial querendo dados. Ah, não, porque eu vou te mandar uma árvore decisória. E às vezes a gente fica e fala assim, não, manda só o texto, Se resolve com corrido. estatística, né? É, Pode. Você não precisa de inteligência artificial em alguns casos. sim, e é por isso que estar numa empresa de inteligência artificial, vindo de uma área de educação, é muito positivo. Porque a gente compreende que a gente tem uma necessidade maior que é embarcar as pessoas. E explicar, e sair desse território, primeiro do medo, sair do território de achar que a IA é mágica e eu vou falar, ela vai me dar um livro, né? E não é, e vai me atender, né? Porque, e saber também que se você perguntar algo para a inteligência artificial que você não tem a capacidade de, Discernir. de aferir ali exato, ela pode te entregar qualquer coisa. Eu fazia esses testes no começo sempre. Sempre perguntava de alguma coisa que eu tinha propriedade para poder avaliar a Olha, qualidade da é resposta. isso. E aí é uma coisa que ainda o pessoal ainda precisa desenvolver, que é essa prática de manter um diálogo, digamos assim, na conta que vá acrescentar. Então, se muitas pessoas usam a mesma conta com necessidades diferentes, Ah, as sim. respostas vão começar a ficar um pouco mais Oscilar. genéricas, né? Elas esvaziam, elas trazem às vezes até inverdades, né? E As próprias alucinações as também, anúncios que acontecem bastante. Aí você e imagina, ainda bem, né? aí eu falo que a gente fez um lançamento esses dias, e aí e é clássico isso, né? A IA eles colocaram na intranet, e aí ia acessar a intranet, ia conversar com a IA ali, né? E eu não preciso falar o que aconteceu, né? Deu aquela travada, né? E só que a nossa sorte é que ali a gente não tinha feito só uma questão de comunicação. A gente tinha feito envolvimento e várias pessoas da empresa tinham alimentado a IA e Perfeito. já tinham conversado com ela. Aí ficou aquela questão assim, um falando, não, mas ela fala mesmo, porque eu falei com ela, eu alimentei. Então a gente tinha um foco, assim, várias pessoas meio que apoiando, que a gente não esperava aquele momento, mas que foi super positivo, Algumas. humanizou. Porque alguém gritou lá no fundo, olha, até a IA tem, como que ele falou? Até a IA tem medo de falar em público. Não teve como eu não dar Genial. risada. Eu falei assim, pô, pois é. Aí depois ela começou a falar, não parava mais. E eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente tentar normalizar, localizar onde que essa IA pode fazer diferença na vida do colaborador. E aí volta a dizer, o assunto ele é muito denso para os líderes e diretores de RH, porque eu acho que as empresas elas estão num momento de organizar isso, né? Para quê, para quem, como, o que que a gente espera disso e o que a gente quer sobre performance das pessoas que estão usando inteligência artificial. Perfeito. Eu acho que esse movimento que você está fazendo com a Aya Labs, a gente fez essa abertura, né, esse overview geral, assim, até de percepção mesmo, para trazer uma questão que para mim faz bastante sentido, aí como resposta a toda essa demanda que tem de não só de mercado, mas das pessoas, né? Qual que é o propósito por trás da Aya Labs? Não, legal. E é uma pergunta bem interessante, porque a AIA ela foi lançada no Brasil em agosto do ano passado. 18 dias depois, é, chegaram as Venture Capitals, né, nos orientando, e a gente tinha algumas soluções pautadas em plataformas.
né? Porque a gente que veio de educação, a gente tem esse estigma, né? Tipo assim, porque tem que ser um LMS, porque tem que ser uma plataforma robusta para embarcar todo mundo e tal. E aí a gente teve ótimos orientadores, mentores nesse momento. Falei assim, poxa, vocês têm uma família de robôs e vocês têm uma família de plataformas, né? Vamos começar com aquilo que a gente vai educar o mercado, que a gente vai ajudar o mercado a entender, se aproximar de AI, e depois vocês entregam esse caminhão de coisas, né, que são as plataformas. E se você for pensar por concepção, a AI ela sempre acreditou que a inteligência artificial pudesse mudar a relação de performance dos indivíduos e resultado das empresas. E quando a gente abre isso de uma forma ampla, a Lia Speak ela acaba sendo um robô configurável. Né? Então, ela atua ali em várias posições da empresa, seja com chat para as posições que atendem. Imagina, você atende todo mundo da sua empresa que quer saber sobre benefícios. Né? Imagina como seria você trabalhar com a IA do seu lado, onde ela passa a atender e ela escala a partir do momento que ela não consegue resolver, ou que existe uma tensão. Você não só tem um alívio do seu trabalho operacional, como a pessoa acaba sendo atendida de uma forma mais pontual, mais efetiva, e você entra naquilo que realmente você faz diferença e valor. Mas de você com uma IA, se o seu trabalho é operacional, né? Obviamente que no corporativo hoje nem todos têm esse ambiente mais processual, mas existem atividades ainda muito operacionais. A gente subestima, mas existem muitas pessoas que fazem a mesma coisa todos os dias. Mudou ou incluiu algum benefício. A chance de todos os funcionários perguntarem a mesma coisa é muito grande. Então, assim, numa questão de atendimento, a gente orienta os chatbots com inteligência generativa, os agentes entram para automatizar e eles também escalam, né? A partir do momento que tem alguma variável ali que ele não consegue compreender, o humano entra e supervisiona, o que a gente chama de supervisão. E assistente, que é o que a gente mais gosta de fazer, que é aquela só dupla mesmo, né? Poxa, mas eu tô indo para a empresa hoje, né? Eu precisava eu precisava saber o quanto que a gente vendeu ontem, né? Quais são as principais estratégias, o meu concorrente, o que ele fez no dia de ontem, né? O que eu posso fazer diferente? E quando a gente cria esses LLMs dentro das empresas, a gente dá essa vantagem competitiva. Porque a gente falou até agora de soluções que as pessoas físicas estão escolhendo. Uhum. Mas existe uma componente de informação e de inteligência que essas inteligências artificiais não têm. E que você, como colaborador, também não pode colocar. Porque ela se torna pública. Uhum. Então, a adoção das empresas para ambientes fechados, ela é uma demanda urgente. Porque, assim, ele precisa trazer para o seu contexto essa facilidade de utilizar a inteligência artificial, mas num contexto restrito e com segurança dele. Então, lá na frente, se você for imaginar, né, a gente lança a AIA e pensa, poxa, a AIA vai dar melhor performance para as pessoas e as empresas vão conseguir tirar maior proveito disso, é aportando inteligência exatamente nisso. Poxa, como seria esses ambientes? E se você pensar 9 meses atrás, era super custoso você entregar um vetor segmentado apenas para aquela empresa. Hoje em dia é o que mais sai. Sim. Então, assim, você tem o seu conhecimento da sua empresa e ali ela varre todo o conhecimento que vocês têm e acaba entrando aquilo que você considera importante para o seu desenvolvimento, para suas informações de concorrência. Então, aí ela vem para ocupar esse espaço, né? E outra coisa interessante que a gente imagina quanto companhia também é que passar por esse momento da gente colocar uma inteligência artificial para ajudar os colaboradores, seja a atividade que ele tiver ali, vai passar por um redesenho de RH. Sim, com certeza. E por isso que a gente tomou a decisão de se posicionar como autoridade do tema. Você pode ver, a gente não faz campanha, a gente não faz marketing, assim, todos os nossos clientes acabam aparecendo com uns vídeos sobre inteligência artificial que a gente lançou, nos nossos 40 primeiros vídeos, a gente não divulga ali em nenhum deles. Verdade. A gente não fala dos nossos produtos em nenhum deles.
ali a gente falou assim, não, a gente precisa explicar o que é o cenário e como a inteligência pode ajudar gestores de RH nesse momento transitório. A partir daí, a decisão deles de escolher a AIA ou escolher qualquer outro concorrente, tá tudo bem, porque a gente decidiu fazer um movimento de ajudar a fomentar, a educar como seria esse percurso de adoção de inteligência artificial. Até para potencializar a performance mesmo. A gente tem várias questões Perfeito. aí, então, nessa questão de documentação, eu não sou do tipo que lê manual, então, sou do tipo que sai fazendo Na na hora que maioria você das precisa, vezes. você faz. Exatamente. Então, toda empresa, quando você entra, né, você recebe o código de conduta, você recebe uma série de materiais, todos os benefícios que você tem. E aí, imagina, em vez de você ter que ler 50, 100 páginas ou fazer alguns cursos, você pode simplesmente perguntar em linguagem natural e receber a resposta específica do que você precisa naquele momento. Você pode estudar, pode ler, pode ouvir Lógico. depois, mas você vai resolver o seu problema pontualmente. Aquilo vai fazer com que você performe melhor. Então, eu acabei de entrar na empresa, eu preciso mandar um e-mail para o presidente. Eu posso jogar na inteligência artificial, seja ela qual for, e solicitar um modelo que eu vou solicitar algumas informações para o presidente. Vai vir numa linguagem mais formal, vai vir Perfeito. estruturado, com as principais coisas que eu posso perguntar em relação ao tema que eu estou tratando. É como se fosse meu amigo do lado, né? Então, eu acho que, e você falou tudo agora. Eu acho que além da decisão de trabalhar com inteligência artificial, a gente tomou a segunda grande decisão, que é ter o nosso produto premium por voz. Perfeito. Porque a gente acha que o comando de voz, ele é o comando do futuro. Porque, obviamente, ali em alguns formatos você pode digitar e mandar um áudio para ela, ela pode escrever para você e ela escreve muito rápido, né? Todo mundo fala isso, o ruim da inteligência artificial é que ela escreve muito rápido no textão. E ela pode te mandar um áudio também, você pode mandar uma imagem e ela lê aquilo, falar se me mandou um boleto, um comprovante de pagamento, lá, lá, lá. Então, assim, existe essa escolha do usuário sobre como ele vai operar com essa inteligência artificial. Mas fato é que quando ela se apresenta como Lia Mentor ou como Lia Business Partner, o comando de voz ele é muito utilizado porque passa por isso que você Esse é falou. o cerne, né? E eu não preciso falar, né, que da Lia Mentor, as principais perguntas que aparecem no nosso banco de dados são coisas do tipo, eu preciso dar um feedback amanhã. Hum, Aí eu preciso desligar uma pessoa amanhã. E ela consegue conduzir desde o pensamento dessa decisão, né, fazer você refletir sobre essa decisão tão importante que impacta a sua vida e a vida do outro. Elas traz insights com base Traz em- e já reconfigurou muitos cenários. Posso te garantir isso. Mas ela também vem com essa questão: como você se sente? Quer ensaiar comigo? Quer simular comigo? Gente, e quantas vezes a gente não precisa de alguém assim do nosso lado no a gente trabalho? fazia com o espelho antigamente, né? Hoje não Então, precisa. hoje não, hoje ela tá, eu faço quase com a minha espelho porque a minha Lia fala, tem a minha voz. Tem a sua voz. Mas É o seu inconsciente. fato que olha que parceria. E outra coisa que a gente estava falando ontem é que é muito comum as pessoas se despedirem dela Sim. na sua versão voz. Né, falar, ai, obrigada, então tá bom, né, um beijo, né, a gente se fala, né, até daqui a pouco, tal, e ela responde, né, e ela entra nessa relação quase que afetuosa, né, de troca, as pessoas esquecem que estão falando com uma caixa, né, Sim. Acaba um criando um vínculo. vínculo, exatamente. Tá? E esse equilíbrio, né? Eu acho que dessa complexidade que existe por parte por trás da tecnologia e essa humanização. Acho que a voz vai trazer bastante essa questão, né? Então, eu, por exemplo, eu já configurei a minha Alexa em casa para quando eu dou bom dia para ela, ela me fala o horário, a previsão do tempo, as principais notícias e a minha agenda do dia. Conectei com o Fantástico. Outlook, então ela fala, ó, hoje você tem esses assuntos aqui, que são os quatro primeiros. Você quer saber mais o restante do dia? Então, enquanto eu tô tomando café, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer Embarcou. durante o dia. Não preciso pegar o celular, não preciso olhar, não preciso entrar no Outlook, ligar o computador, Não chegar tá na recebendo empresa. jornal em casa, Não tô recebendo jornal em casa, o jornaleiro não joga na não porta, joga mais. nem no quintal, e o cachorro come tudo, né? E aí a gente falou agora sobre alguns nomes específicos, né? Acredito que assim como eu, nem todo mundo tá habituado. Então você falou da Lia Mentor, Ah, é você verdade, falou dos da. nossos A produtos. gente falou, mas não nomeou, né? Para a questão do onboarding, que seria Ah, aquela é pessoa que verdade. acaba de chegar na empresa. A Recruiter, que eu acho que é aqui, né? Assim,
existe uma quebra de paradigma bastante importante, acho, para a gente abordar ela em específico, e a questão de apoio para os líderes, que eu acho que aí é muito mais fácil entender, né? Porque a maior parte das fontes são dados, então é o que você falou. Eu preciso de um resumo de balanço patrimonial, eu preciso de uma informação de vendas de ontem, eu preciso coisas que hoje a gente tem no Power BI, tem em alguns outras fontes que a gente pode também ter dentro da Não, IA. legal. Não, vou esclarecer. Essa foi. As palavrinhas que a gente trouxe aqui, ela é a família Lia. Que ela nasce, se você entrar no nosso site, a gente sugere ali essas posições, né? A Lia fazendo atendimento, a Lia fazendo o recrutamento e seleção, e uma ótima entrevista, né? A gente pode falar um pouco disso também. A Lia como mentora, né? Ela fica ali na frente do LMS, né? Você tem alguma dúvida ali, ela lê todo o seu conteúdo do LMS, te fala o que tem ali, e até sugere, ó, vai e faz aquele curso e tal. Então, ela é uma ótima ferramenta de engajamento. A Lia como engajamento, ela administra ali a sua pesquisa de clima, né, que pode ser no começo do ano, em setembro, dependendo, ela absorve qualquer metodologia e é um robô que parece simples e nesse caso, mas ele é muito efetivo, porque quem é gestor de RH sabe o trabalho que é você fazer entrevista passar o formulário de pesquisa de clima 2 vezes ao ano, né? E aí você fica Imagina. ali subindo e subindo relatório dia sim, dia não, ai, o pessoal não aderiu, ai, tô com 20%, tô com 30%, tal. E a Lia já faz essa varredura, teve uma companhia que acabou fazendo em um dia, os 800 colaboradores, ela ligou, fez as perguntas e não dê mais um, tinha um relatório. Perfeito. Imagina, isso Então, é assim, imagina, inviável hoje. exato, né? Assim, se você não tem uma IA que faz isso, você ainda fica ali no rema-rema, né? Aí separa a pessoa do departamento pessoal para ajudar nessa ação e aí Não, atrasa e um para todo pagamento. mundo. Não, essa pauta entra na daily, entra na semanal dos diretores, aí fica aquele campo de guerra, ai, mas o pessoal vai parar. Não, mas são só 5 minutos, mas o pessoal vai parar para responder. Agora, quando a IA ligou, não sei por que atenderam. Atenderam, começaram a falar, conversaram por texto e tal, e trouxe os insights. E aí, seguindo, aí, acho que no nosso site ainda tem ali um onboarding, né, que é um momento que é muito carregado de sentimento também, né? Você está no primeiro contato, Expectativa, né? e você receber a ligação de alguém e falar, amanhã você vai estar na empresa, qual a expectativa que você tem, né? Eu vou estar aqui com você nesses 90 dias. Na minha época eu entrava no site da empresa, via o máximo de informação. Hoje em dia eu não sei como é que o pessoal tá As se pessoas elas costumam organizando, fazer né? isso, mas elas precisam um pouco mais. Elas chegaram lá, poxa, mas onde é o toalete, né? Com quem que eu falo? E o organograma? Eu cruzei com alguém. Então, tem uma inteligência artificial ali que você pode perguntar qualquer coisa, porque tem muito essa restrição, né? Mas eu vou perguntar isso para ele vai Será que perguntar parece do benefício, ele vai perguntar, ingênuo? nossa, Nem né? Que chegou, já nem quer chegou, já tá o querendo, né? benefício. Já tá perguntando do feriado, e tal. Então, assim, eu acho que a gente fica muito com essa sensação, né, de que a gente pode ser, como que a gente pode ser visto pelo outro. E aí ela derruba isso, porque você vai perguntar qualquer coisa para ela e tá tudo bem. Ela não te E julga, né? Eu acho que esse é o principal exato. benefício. Não, mas essa história que você falou agora me passou uma ideia na cabeça. Ela não é que ela julga, mas ela capta sentimentos. Uhum. E já teve uma vez que a gente recebeu um e-mail e eu sou sagitariana, né? 8 no enneagrama, então eu sou uma pessoa que eu vou pro prático muito fácil, né? E a gente recebeu, acho que era um terceiro e-mail de uma área técnica de uma companhia e quem estava adquirindo o robô era área de comunicação. E já era o terceiro e-mail, meio assim, para embarrear a história, né? E eu indo pro prático, né? Cada coisa que vinha desembaraçava. Não, não, isso vai ser resolvido assim, pronto, tá feito, Você né? Não, foca em não tá. resultado. Aí a IA me devolveu falando assim: você percebeu que há uma restrição dessa pessoa com a sua comunicação? E eu parei para pensar, porque eu construí, eu peguei o e-mail, construí, fui fazer a revisão e sempre pergunto, né? Tem algo a mais? O lance do prompt. Exato. E aí a me deu, não, não, né? O e-mail tal, tal, segue a revisão. E aí no finalzinho ela falou: você percebeu que existe algo cifrado nessa sequência de comunicação que você está travando com esse cliente? Aí eu falei: fale mais. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Excelente. Olha que situação, assim, foi algo que eu não perguntei, mas a repetição sobre cuidar de um mesmo tema para um mesmo cliente, né, numa mesma situação, ela me tirou desse estágio, né? Ela fez o que ela faz de melhor, né? Ela percebeu um padrão em uma comunicação que aconteceu mais de uma vez Olha para só. tentar entender e muitas vezes para a gente passa despercebido.
Às vezes nem um amigo, né? Porque assim, tinha outras pessoas em cópia que talvez elas tivessem percebido e não mencionaram, falou, "Dan, deixa eu te contar, eu acho que essa pessoa, né, passa a mão no telefone, acho que não é sobre resolver, né? É sobre vocês se resolverem, né? E eu fiz, aí eu não mandei aquele e-mail, passei a mão no telefone e falei, ó, acho que a gente precisa conversar, né? Quer que eu passo aí? Existe algo além, né, dessa As tratativa? pessoas que são muito objetivas, existe Ah, essa existe. questão. Não é com todo mundo, mas às vezes as pessoas não entendem, né? Que você está tentando ser resolutivo e às vezes acaba sendo objetivo demais. Pois é. E aí, falando das famílias da Lia. Aí, então, a Lia tá lá, Lia como atendimento, Lia como onboard, né? A gente contou um pouquinho, a Lia é recruiter, né? Que faz, né? Que acaba Eu acho que essa a gente precisa investir um tempo. a recruiter, É, né? exatamente. Não só assim, pelas informações que a gente já teve, né, de exemplos passados, da questão dela, de repente, ser um pouco mais tendenciosa com base no número de informações que ela Perfeito. tem. Eu acho que é um assunto bem Perfeito. que dá para Eu, explorar. eu acho que é um ótimo momento. Eu acho que quando a Lia Recruiter, de fato, ela tem uma precificação diferente, por conta de volume e tudo mais, mas eu acho que ela trabalha com uma camada que ela pode acessar os dados da companhia e aí, de fato, né, entender que a abertura de uma vaga, a construção de um perfil, ou mesmo a diversidade de uma companhia aponta, né, um viés cultural específico. E aí a gente conversa com o diretor num fórum menor, né, e tratando os assuntos de uma forma muito séria também e velada ali, enfim, estratégica, eu diria, né? Acho que a melhor palavra Uhum. seja essa, e não velada. Mas ela também atua a partir do momento que a vaga já está posta, né? E aí ela faz a atração da atividade área recrutamento e seleção. E Uhum. aí, talvez, eu acho que sejam os dois momentos específicos e tangíveis que a AI atua. Aí ela atua naquilo que é o estratégico, que é o pensamento com o diretor. Eu vou ser sincera, às vezes eu vejo uma base de dados após um ciclo de performance, onde a mentor é muito acionada para ajudar o gestor a dar o feedback para quem ficou no box 5 porque não vai ter ação de mérito e como ele conduz, né? E aí a gente fala assim, poxa, será que é isso que a gente quer? E eu mesma aciono o diretor, eu falo, será que é isso que a gente quer? 50% dos acionamentos da IA nas últimas 72 horas só está falando de feedback. Será que no momento da gente entrar com uma ação? Aciona o seu fornecedor. Eu não entrego isso. Falei assim, aciona o seu fornecedor de desenvolvimento humano, a sua empresa que toca a liderança É uma a sua questão empresa. recorrente É que uma questão tá. recorrente que está pairando no ar. Estão sendo atendidos pela EA? Sim, óbvio que sim. A Lia está ali, né, gastando saliva, tadinha, explicando a mesma coisa para várias pessoas. Mas será que não existe um incômodo maior? Será que tá, né? A gente gera até pensamentos, poxa, né, 70% da companhia está no box 5. E como é que é? Como é que foi? Vamos Então a tentar gente relacionar. gera muito pensamento. A gente Perfeito. gera muitas reflexões. E no outro passo, a gente quer entregar atividade para a esteira rodar. Aí eu vou ser sincera com você, né? Então, assim, é entrando ali, o perfil já foi desenhado com a cultura da companhia, a gente acredita que os humanos já passaram por essa etapa e já fizeram o seu bom trabalho, e ali consegue acionar os currículos já separados, onde impactar o colaborador, o candidato, que ele é característica candidato nesse momento, Uhum. ele faz o agendamento da entrevista dele, ele sabe que ele vai passar por uma entrevista com uma IA, Incrível. ele se surpreende, porque não é uma entrevista robótica, porque ele imagina, né, que vai ser uma voz Eu vi no site, eu mecânica. adorei. Então, assim, é uma voz, né, hoje em dia ela já ri, antes ela não dava risada, agora ela já consegue dar risada. Então, e ali ela consegue fazer, né, uma exploração da sua experiência profissional, ela faz o fit cultural, ela faz uma avaliação por competências e finaliza falando o idioma que a empresa, ela pergunta se o candidato sente a vontade em começar ter a entrevista, o finalzinho ali, os 5, 10 minutos em francês, inglês, enfim, a língua que o nosso cliente escolher. Então, assim, entrega muito. Eu acho que quem já sentou na cadeira de diretor de RH e sabe o quanto que é complexo a gente manobrar e mais, né? Poxa, você consegue fazer 10, 15 entrevistas no dia e no dia seguinte tem um relatório, É, né? isso é genial. Individual e comparativo. Né? Então, assim, dá uma performance e muito mais, né? Você coloca aquele recrutador
que ele operando uma ferramenta dessa, porque volta a dizer, essa ferramenta é supervisionada por um humano, que é a pessoa da empresa. Olha como você empodera essa pessoa, porque essa pessoa ela tá ali, né, olhando os perfis e a qualquer momento ela pode entrar nessa entrevista, Ou ver entrar e depois, sair, ver depois, fazer um fazer. resumo. Exato. Então, eu acho que esse é o verdadeiro mote aí, é a chave para que as pessoas entendam que não é a IA fazendo tudo e tomando decisão, né? Não. A ferramenta ela existe para facilitar, para otimizar, para melhorar sua performance. É o que você falou, uma pessoa fazendo 10, 15 entrevistas no dia sem exaurir a pessoa, porque né, no final do dia ela não vai estar mais do jeito que ela estava nas Perfeito. primeiras, na parte da manhã. A IA não, ela vai manter ali um padrão, vai ser realmente imparcial com todo mundo. E aí cabe ao ser humano avaliar todas as informações que vieram para fazer uma segunda rodada, para fazer uma análise. Ok, então dentro do que eu espero, esses perfis Isso melhores mesmo. atendem, com base em dados, com base em tudo que a IA me trouxe, que provavelmente eu não conseguiria explorar em todos os Ou não com candidatos. qualidade, né? Porque o número está posto. Vamos É, lá, às vezes para você fechar uma vaga, você opera ali. Esses dias eu não sei uma vaga nossa técnica, a gente recebeu 490 candidatos, né? Eu olhei todos os currículos. meu Aí eu Deus. levei, eu levei 35 para uma conversa rápida. E aí eu fui levando, levando. Então, assim, o número está posto. A gente vai falar com essa quantidade grande de pessoas, né? Mas eu suspeito até da qualidade, né, que a gente tem ali para esse processo fluir e a consideração com o usuário, né, com o candidato, né? Poxa, ele está entregue ali, para ele é a posição dele, por mais que a gente tenha várias posições para contratar e é o nosso dia a dia fazer a contratação, mas para o usuário é o momento, para o candidato é o momento dele, ele quer É ser bem único. atendido. E mais, e eu acho que aí ela traz uma questão quando o cliente habilita, né? Que é dar o andamento do processo e o feedback. Pouquíssimos contratam o feedback, que eu acho que é fundamental, porque a gente consegue levantar métrica. Olha, para essa posição, a gente considerou que tivemos gap aqui e aqui, como que você se desenvolve. Às vezes, um retorno de uma conversa de 5, 6 minutos, o candidato fala, poxa, eu sei aonde eu posso melhorar, ou, de fato, eu não tô tanto para essa vaga, que bom, né, que não deu certo, e que Percebeu bom que antes. agora é exato. Eu acho isso E muito estratégico. a maior parte das vagas hoje, quando aparecem lá no LinkedIn ou em qualquer outro site, você vê lá que aparece milhares de candidatos, né? Dependendo da Sim, empresa. E aí, isso é humanamente impossível de ser impossível. feito. E mesmo que seja feito, vai envolver um batalhão de pessoas, as pessoas são diferentes umas das outras, ainda bem. E não Sim. vão ser, não serão os mesmos, ainda que estabeleçam os mesmos critérios, não será o mesmo padrão de análise. Não. E a ferramenta ela traz esse benefício de otimizar todo esse serviço braçal, né? Não, com certeza. Muito bom. Perfeito. Excelente, viu? Acho que essa é muito promissora. E para a gente deixar um pouco mais, o pessoal um pouco mais aguçado em relação ao futuro aí, a gente tem spoiler aí para os próximos passos? Na verdade, a gente avança muito nessa questão de robôs. Eu acho que são as IAs, né, nessas quatro posições nas companhias e entregando com cada vez mais variedade. A gente há pouco tempo desenvolveu ali a cobrança. Então, foi um produto que entrou de uma forma muito contundente, né? Veio de Porque demanda, né? veio, Porque não foi veio inicialmente. Não, não foi pensado, mas ele entrou muito bem. Foi um produto que gerou muito uma dor, né? Eu acho que sempre quando a gente atinge uma dor, a gente acaba evoluindo. Então, a ideia é ter essa. Eu acho que o primeiro passo nosso de futuro é ver esses líderes e os gestores de RH utilizando inteligência artificial da forma mais estratégica possível. Eu acho que assim, isso ainda vai, talvez lá atrás não tivesse sido um grande objetivo de entrega nosso, mas hoje em dia é o que nos ocupa mais tempo. Acho que o segundo ponto é continuar a atração das IAs em formato de robô. E eu acho que ano que vem, assim, se tudo colaborar e a gente conseguir entrar em muitas esferas de muitos usuários com os robôs, a gente emplacar as nossas plataformas, né? Que é a Engine, que é a Academy, e a gente está falando do performance. E aí a gente quer reconfigurar esse cenário de performance no mercado, né? Qual que é a metodologia? Será que agora com IA a gente não pode desenhar uma nova metodologia para a gente dizer o que é performance no ambiente corporativo?
quando a gente fala de Engine, ela é uma plataforma que pessoas que querem construir conteúdo, constroem conteúdos através de fragmentos, né? Então, você escrever sobre o que você acredita e sobre a metodologia que você criou, você soma 2 minutos de voz e ali eu já consigo construir, ou a pessoa, no caso, que contratar a Engine, já consegue fazer vários formatos com aquilo. Né? Então, assim, é dar poder para as pessoas construírem conteúdo. E o Academy é dar esse poder para o aluno. Né, o quanto que o aluno consegue ele mesmo criar os seus conteúdos através de cortes, de podcast, de repente ele fala, eu quero ouvir a Dani e o Ricardo falando sobre inteligência artificial. E ele cria ali um conteúdo inédito para ele, né? Então, assim, a IA ela tem esse poder, vai esperar ali 1 minuto, 45 segundos e vai receber um podcast de 8 minutos. Então, acho que a gente quer empoderar as pessoas utilizando a inteligência artificial para o seu desenvolvimento. E aí o performance ele entra, e já existia muito disso no passado, né? As pessoas falam assim, pô, mas será que a Ninebox é de fato a ferramenta, tal? E eu, e eu, e eu, É e design eu já thinking, é. e eu já fiz muitos ciclos de performance, né, com essa metodologia, e é isso que a gente está tentando desenhar, mas existe muita gente legal envolvida, a gente acabou se unindo com alguns parceiros de consultoria, alguns pensadores, e hoje a gente fica analisando os nossos dados com a IA para entender se melhorou ou não melhorou. Isso até é uma máxima aí da inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego, mas quem usa inteligência artificial pode ser que Vai roube. performar melhor. Exato, né? Mas até que ponto isso é verdade? Eu acho que essa é a nossa busca quanto companhia, né? E a gente vai fazer isso em cima de dados. Então, eu acho que essa vamos ver se a gente quebra esse código ano que vem. Se concretiza, mas com Isso. certeza as expectativas são muito grandes, principalmente aí falando da gente aqui nessa questão da educação, né? Acho que até respeitando e acolhendo os diversos modos de aprendizagem. Então, se você tem uma facilidade com material escrito, que é o meu caso, de escrever, caderno e sublinhar, então você pode pegar e pedir para resumir um podcast que tem 1 hora, 40 minutos, em tópicos. Eu faço isso bastante. Então, Olha, pego um é isso mesmo. material e peço o resumo e aprofundo a partir dali naquilo que me interessa realmente, né? Então, acho que é um caminho que bastante promissor, com certeza. E você vê, né, e pensar até de uma coisa futurista, né? Teve um cliente nosso, e isso foi em outubro do ano passado ainda, foi bem no comecinho que a gente estava impactando. Ele testou a Lia, foi a Lia Mentor, e levou para o conselho para validar a aquisição no conselho, porque era um assunto novo, como apareceu o IA, apesar do investimento não era alto. Mas ele falou assim, não, preciso validar em conselho, né? E uma conselheira ouviu a Lia, né, falando, aí a gente levou um áudio, porque a gente já tinha feito piloto, de alguns gestores usando a Lia. Ela falou assim, sabe a minha preocupação? E aí apareceu lá um áudio de uma pessoa que não tinha, era um líder novo, que ele estava sofrendo com a resistência dos colaboradores. E ele precisava ali de ajuda para não impor, mas ser uma liderança presente, assim. E ela ajudou e no final deu certo, ele voltou para contar que deu certo. Enfim, as histórias são incríveis. Depois, né, as histórias do desligamento, aí a construção de um PDI, de um diretor que não tinha recebido feedback de uma forma muito adequada, mas ele foi refazer o mesmo feedback com a IA e entrou Foi melhor mais para ele assertivo. do Ele que entendeu melhor. entendeu melhor tal, e ela ficou pensativa, pensativa, e falam que ela, eu não conhecia essa conselheira, que ela sempre é muito de pontuar, de agregar. E ela falou assim, sabe minha preocupação? Esse líder, ele um ano, 2 anos em contato com essa IA, que já fez uma diferença na gestão dele durante 2 semanas. Como que vai ser quando ele sair daqui e não tiver mais essa IA? E isso ficou ecoando na gente durante tanto tempo, Ricardo. Porque a gente falou assim, mas a gente não sai de uma empresa, a gente fica até sente saudade das pessoas, a gente fala assim, poxa, A gente vai. tem um mentor interno, né? Informal, Exato. formal. E aí, a gente contando essa história para um dos nossos mentores da Venture Capital, ele falou assim, poxa, tá aí. Tá aí a responsabilidade de vocês de construir tão logo um produto pessoal que a pessoa possa levar, porque, ok, a IA não vai poder levar
da junto empresa, as os dados informações. mas olha quanto dado pessoal ela carregou, quanta construção de formação desse líder, quanta O formação. próprio PDI, ele pode dar continuidade independente de estar ou não na A empresa. gente não tem esse produto ainda, a gente não teve tempo. Acho que é o que a gente mais sofre ultimamente é a questão do tempo mesmo. Acho que esse mercado está muito mexido, a gente, né, é convidado a todo momento, ou mesmo quando a gente entrega os projetos, mas é uma coisa que a gente pensa muito, sabe? O quanto que ele não pode continuar com a assinatura dele depois que ele sai e levar ali para um outro lugar, e plugar num outro lugar, né, É foco pessoal, como se é. fosse um cabo USB mesmo, sabe? Não, eu tenho aqui, né, uma IA que me compreende e ela tem um histórico. Ela tem um histórico. Eu acho que esse é o principal aí. E ele foi além, né, esse nosso mentor. Ele falou assim, e pensou, né, um indivíduo na escola, ali com 10, 12 anos, onde ele tem o seu professor pessoal ali, né? Particular para poder entender com base no que ele já fez e o que ele tem de gap, né? Então ele consegue entender com base nas últimas E o 10, comando de 20 voz, provas. ele é muito próximo a isso, né? Porque é o lance do bom dia, bom dia, bom dia, como é que você tá hoje e tal, você tem isso, tem aquilo. É isso, é mágico mesmo a história. Excelente, Daniele. Agora vamos tentar sintetizar um pouco aqui e uma das principais preocupações. Com base em tudo isso que a gente conversou aqui, com toda essa questão da IA possibilitar N insights e até conduzir para determinadas decisões. A IA pode substituir os CEOs das empresas? Pior que esse é um assunto, Essa é forte. é um assunto crítico esse, né? Principalmente ele. Eu acho que tem uma questão de empatia, de ética e de acolhimento, que de fato, tudo que é muito humano, né? Eu acho que é difícil a gente determinar o quanto que a IA vai chegar nisso um dia, e se é que ela vai chegar. Não dá para falar de futuro, né? Porque as coisas estão evoluindo tão rápido que às vezes eu me surpreendo com algumas questões. Mas fato é que ela sempre será o limite do ser humano, né? Então, assim, eu acredito que um CEO munido de uma IA muito bem instruída, né, com um vetor, com todas as suas componentes ali, possa fazer uma baita diferença. Isso eu não tenho dúvida alguma, mas talvez a gente não coloque uma IA na cadeira do CEO tão cedo, não. Eu espero que não também. Até esse tipo de pergunta ela é mais para problematizar, né, a questão, mas a gente entende o porquê dessa ansiedade de tipo, Pois vai é, substituir o quê, quem, quando, né? Mas na verdade não perfeito, substituiu ninguém. perfeito. Na Ainda não temos, verdade, hoje não existe essa possibilidade, né? mas eu acho que é importante, então, como que o CEO poderia aí se munir ou se apropriar um pouco melhor para poder. Não, legal. eh, Eu acho que o senhor ele tem uma preocupação, o quanto que a inteligência artificial faz o negócio dele correr riscos. Né? Seja do negócio, porque quando a gente fala da nossa posição, às vezes como colaborador, né? A gente fala assim, será que a IA vai me substituir? Mas num pensamento empreendedor, isso vai para uma esfera um pouco maior. Será que a minha empresa vai existir, né, depois da IA? E eu acho que eles estão nesse pensamento e também passam pela relação do medo, apesar de ser um público um pouco mais solto, né, que busca mais inovação, que se arrisca mais. Eu vou dizer que ainda no ano passado a gente encontrava CEOs que nunca tinham sequer entrado no ChatGPT. Então, assim, eles também estão no mesmo ponto que tantos outros atores ali da sua companhia. Então, eu acho que a mesma, digamos que a mesma sugestão que a gente dá para os colaboradores, a gente dá para os CEOs, né? E esse era um CEO de uma empresa tech. E eu virei e falei assim, olha, eu vou voltar aqui o mês que vem, e lá a gente entregava uma outra solução. Falei assim, ó, e eu não quero ouvir mais isso, né? Aí eu voltei um mês depois e falei assim, não, agora eu já abri, já faço as coisas com o ChatGPT. Eu falei, que ótimo. Comece por algum lugar. Comece por aquilo que mais possa te parecer familiar. Né? Eu acho que essas conexões com aquilo que a gente já tem são importantes para acomodar inovações. Né? A gente brinca e fala assim, poxa, se você quer fazer alguma coisa nova na sua vida, comece 10 minutos por dia. Né? Que a gente estava falando sobre o letramento digital. Né? Ai, mas eu sou gestor de RH e eu não, poxa, eu preciso contratar IA, mas então eu vou contratar uma empresa para entregar IA. Não, procure você saber o que que é um LLM, o que é um fine tuning, o que que é um sistema de aprendizagem por comando.
se aproprie minimamente. Obviamente que vão te ajudar para você fazer uma boa implementação de estratégia de inteligência artificial da sua companhia. Você vai precisar do jurídico com você, porque tem questões jurídicas importantes, principalmente de segurança, e vai precisar da sua área técnica, né, de TI. Uhum. Essas duas áreas vão colocar linhas nesse campo, né? Vão te falar, ó, você pode jogar nesse quadrado aqui. Mas você vai ter que jogar, porque a bola dessa vez vai estar no pé do RH. Né? É uma agenda que envolve pessoas, que envolve performance de pessoas, que envolve adoção, envolve mudança. Então, assim, são aspectos muito familiares que essas outras áreas, tanto TI como legal, vai olhar para o RH e falar, e aí? Né? Qual que é a nossa posição, né? Para onde a gente vai também, né? Você não pode fazer isso ou aquilo, mas e a estratégia, né? Então eu acho que vem um pouco disso, né? E o CEO tá do lado do RH ali também, né? Porque ele que vai levar lá a estratégia para o CEO e falar assim, olha, o mundo mudou, né? E aqui tá meu plano de RH com IA. Antes a gente tinha aqueles programas de onboarding que a gente produzia muito como fornecedor, que o CEO eventualmente aparecia lá para dar uma mensagem de sensibilização, no sentido que, ó, vamos entrar na academia da empresa para se apropriar das informações, dos conhecimentos que a gente está divulgando. Em algumas empresas a gente sabe que até hoje tem alguns cursos que são obrigatórios, Sim. LGPD, entre outros. E aí o sistema faz tudo isso e o CEO está ali para dar apoio. Acho que no caso da IA agora seria a mesma coisa. Ele precisa estar lá para poder nortear e guiar o restante ali das pessoas no caminho que faz sentido. Ele tem esse primeiro passo de validação que é super importante, mas eu acho que dessa vez vai subir um pouquinho mais o comprometimento dele, que é o que a IA vai mudar no seu negócio. Vai além da mensagem de venham comigo, E né? se ele está no momento, e às vezes o CEO faz o caminho inverso, né? Ele vai para o negócio, poxa, o que a IA vai mudar no meu negócio aqui? E ele esquece que essa agenda é bem RH, de falar assim, não, mas calma aí, minha diretora, meu diretor de RH, me conta aqui e para dentro. Né? A gente está pensando para fora, a gente está pensando no produto, mas é aqui para dentro, né? Como que a gente vai fazer a adoção disso, como a gente vai fazer a evolução disso? Então, nossa, tem agenda para todo mundo, Ricardo. Não tenha Perfeito, dúvida. maravilhoso. Para a gente poder fechar, se você pudesse deixar uma mensagem para os líderes de RH que estão começando a explorar a IA e um fechamento geral que você queira fazer para a Legal. gente encerrar o papo de hoje. Olha, eu acho que de tudo que a gente viveu, e às vezes quando a gente para pensar, qual seria o maior trunfo, né, de alguém que hoje aborda a AI e fala assim, poxa, vem para cá e explica pra gente como que a gente, né, Por onde a gente por começa? onde a gente começa, a gente fala assim, procure uma dor. Porque pelo hype vai entrar IA, né? Porque hoje você falar que você não está usando IA na sua empresa é ruim, É, né? não faz sentido, na verdade, Exato. né? E o mundo tá falando de IA, o pessoal para vender água fala, então isso aqui tem IA, também vai vender mais do que quem falar que não tem água. Então, assim, é a gente tentar cruzar uma dor que o RH sente ali, e a gente sabe que a gente tem tantas dores no RH, né? Muitas vezes a gente não consegue ter a quantidade de pessoas adequadas para entregar o que a gente precisa, a gente não consegue entregar formação, a gente tem problemas de atendimento, de qualidade de atendimento dos nossos colaboradores. Então, assim, encontre um problema e Uhum. construa uma IA para aquilo. E aí, com aquilo, use aquilo para aprender sobre IA, use aquilo para embarcar o seu time nessa agenda, seja um usuário também de inteligência artificial nesse contexto de desbravar, de descobrir esses caminhos e possibilidades para resolver o seu problema. E no final, crie esse plano, olha o que eu consegui resolver. A partir desse fragmento, onde todo mundo fala, poxa, olha, né, não foi só um chat GPT que ela disponibilizou para todos os assistentes da companhia, que agora eles produzem textos e imagem com chat, e nós temos agora belíssimas apresentações. Não, olha, melhorou o indicador, né, teve eficiência nisso, teve resultados maiores naquilo. Com isso embaixo do braço, apresentar, porque eu acho que o lance de envolver e comunicar, ele cai bem no ambiente corporativo, e num segundo momento, pensar no seu plano maior. Use essa possibilidade desse um robô, desse um agente, para você mergulhar, para você tirar um extrato positivo e crie o seu plano maior, porque não vai parar por aí. É a única certeza que a gente tem. Uma coisa que eu já me habituei a fazer resumo de reunião com base em transcrição.
Isso é muito bom. Então, isso me ajuda bastante a retomar assuntos que são abordados ali e até para criar um plano de ação com base no que foi conversado, porque muitas vezes, antigamente, né, eu fazia ata, hoje em dia eu não faço mais. Não Eu já tenho precisa. alguém que é a inteligência artificial. Ela já entra, né? Tem alguns sistemas que já estão subindo automaticamente a IA, né, na reunião. Exatamente, ela já faz o resumo e eu já vejo a partir do resumo, em tópicos, quais as ações que eu preciso ou não tomar. Não, muito legal. Então, acho que é esse começo que você falou, né? Tem que Assim, dar os começar por primeiros algum lugar. passos. Exato. Você usa em casa, então daqui a pouco você está usando dentro da empresa também. Se você usa para pedir comida, você pode usar para estudar, né? Então, é esse paralelo que É não tem isso. para onde fugir mais. Não é isso. E que vocês possam contar com a Aya, né? Seja para trocar ideias, né? Eu acho que a gente é cuidado muito para esse lugar, né? Como poderia ser, qual que é o futuro disso, e até o ponto, né, de desenvolver robôs e soluções. Então, nós estamos aqui disponíveis para vocês. Perfeito. Vamos encerrando por aqui. O site está à disposição ali, aialabs.com.br. Muito obrigado pela audiência de vocês. Esperamos vocês nos próximos episódios. Até mais.